nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vocês que acompanham o canal Fiat Voluntas Tua e acompanham as meditações do Livro do Céu, hoje eu vou partilhar um pouquinho com vocês do trecho do dia 5 de junho de 1899, quando Luísa reza com Jesus. E ela começa dizendo: continua ainda o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Ela estava se sentindo aniquilada, né? Se sentindo um nada mesmo, um verme, porque no capítulo anterior eu meditei que Jesus fez ela ver o nada dela, né? Ele perguntou para ela: quem és tu e quem sou eu? Para que ela pudesse receber umas luzes, né, de quem ela era, do nada que ela era, do bem que ela era incapaz de fazer e de quão grande, tão poderoso que ele é, né? Quem ele é realmente, a grandeza dele, de tudo que ele é, de tudo que ele faz, no infinito amor, né? E de tudo mais que nós sabemos de Deus e muito mais, ele revelou ao coração dela. Assim nós devemos fazer quando nós estamos, né, no momento de meditação, no momento, em vários momentos da nossa vida nós devemos parar e refletir quem nós somos, né? O que que nós podemos fazer neste mundo sem Deus. Mas Jesus, né, teve compaixão, né, do estado miserável dela e quis aliviar, né? Então, é esse o Jesus, né, que nós conhecemos, é aquele que conhece as nossas fraquezas, né, que compreende que nós estamos neste mundo e que é muito difícil para nós, né, conseguirmos enxergar exatamente quem nós somos e quem Ele é. Mas por menos, por menos que nós enxerguemos, já dá para saber, né, que nós não somos nada sem Ele, né? Que nós dependemos totalmente dEle para tudo, para o nosso respirar, para o nosso caminhar, para o nosso acordar de manhã. Em tudo nós dependemos dEle. E Ele, sabendo disso, né, quis aliviar esse sofrimento da Luísa e aproximou dela tão pertinho dela, tão perto que parecia que ele estava assim dentro dela, de tão próximo. Luísa fala para Jesus: Jesus Santo, como queres que eu não esteja afligida? Depois de tantas graças, eu não devia ser tão má. Às vezes, até as obras boas que busco fazer, nas mesmas orações, misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesma sinto horror. O que será de você que é tão perfeito e santo? E além disso, escassíssimo sofrer, em comparação com o de antes, sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que os meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa, e que você, zangado comigo, me nega também o pão cotidiano que você concede a todos, geralmente, como é a cruz. Assim que depois terminará como que me abandonar de todo. Pode-se dar, talvez, maior aflição que esta? Jesus, ele fez com que Luísa enxergasse o interior da alma dela, né? E o nada que ela é, assim como ele faz conosco.
quando nós fazemos um exame, né, de consciência, nós fazemos um exame dos nossos pecados, nós nos sentimos assim, né, tão horrorizada com nós mesmos, mas porque Jesus, ele quis e quer fazer isso conosco, ele quer que nós formemos esse vazio, né, para poder ele preencher dele, preencher da vontade dele, né. Então, por isso que ela disse assim: o que será de você que é tão perfeito e santo, né? O que será dele vivendo dentro de uma pessoa como ela estava se sentindo tão má? Mas Jesus, ele, ele nos perdoa, né? Ele nos perdoa e ele sabe que das nossas fraquezas, nossas dificuldades em viver neste mundo, né? Do mal que nos cerca, né? E, e ela diz também sobre o escassíssimo sofrer, porque ela, no início que Jesus começou a aparecer para ela assim com mais frequência e começou a falar para ela o que ele queria dela, né? Que ela fosse a filha da divina vontade, que ela fosse uma alma vítima, que ela sofresse todos os sofrimentos de Jesus para a conversão das almas, né? A conversão dos pecadores. Ela aceitou e ela passou a amar a sofrer. Ela desejava sofrer porque ela tinha muito amor às almas. E Jesus permitiu que ela tivesse insígnias, né, da paixão dele, só que eram invisíveis, ninguém via. Mas ela sentia dores, tinha momentos que ela pensava que ia morrer. E ela sofria tudo calada, porque por amor a Jesus, por amor às almas, ela fazia essas coisas. Mas ela está num momento assim, agora, Jesus está deixando de enviar esse sofrimento para ela. E ela está sentindo falta, então ela está dizendo que o escassíssimo sofrer em comparação com o de antes e a grande demora dele em vir, né? Tudo me diz claramente que os meus pecados, as minhas grandes ingratidões são a causa, né, dele não estar vindo com tanta frequência, mas não era isso, porque ele explicou para ela mais para frente, né, num outro trecho, que ele, quando ele vinha e permitia que ela sofresse os sofrimentos, esses sofrimentos que ela sofria, essas dores e tudo mais da crucificação, ela foi pregada na cruz, muitas coisas aconteceram com ela espiritualmente, né? Na alma dela, né? Mas tudo isso fazia com que os castigos que vão ser enviados, e até foram enviados alguns já na época dela, como ela, na época da guerra, em que aconteceu isso, né? Teve um momento que teve uma guerra na Itália. Então, quando ela aceitava esses sofrimentos, ele diminuía os castigos e às vezes até evitava muitos castigos sobre a humanidade, né? Que virou as costas para Deus, que o despreza tanto, que o faz sofrer tanto, que o ofende tanto, né? E que renova a cada dia, todos os dias, as dores, né? Da paixão, cometendo pecados contra ele, né? Ofendendo a ele. Então, neste momento, nesta fase desse relacionamento da Luísa com Jesus, ele não está vindo com tanta frequência, porque quando ele está ausente, ele está derramando os pecados sobre a humanidade, né? Porque a justiça divina assim o quer. A justiça divina que controla tudo. E, e Deus não tem poder de evitar que a justiça aconteça, né? Porque o mal está tomando uma proporção tão grande que
que não vai ter outro jeito a não ser enviar os castigos piores para a humanidade, para que elas voltem a olhar para o Criador, para que elas desejem, né, conhecê-lo melhor, para amá-lo, assim como Ele quer amar as criaturas dele, querem que elas voltem à ordem que elas foram criadas, né, a ordem natural que acontecia lá no paraíso e que foi interrompida essa ordem, foi por causa do pecado de Adão e Eva. Então, Luísa, ela sente essa ausência de Jesus, porque ele está enviando esses castigos. Jesus responde para ela: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos, assim eu suprirei as tuas. E aí, Jesus, né, pareceu que continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito, e nestas duas fontes ele submergiu a alma da Luísa, primeiro na água e depois no sangue. Eu fiquei imaginando Jesus misericordioso, né? Ele derramou sobre a Luísa a sua água e o seu sangue, seus raios de misericórdia sobre ela, para que ela pudesse ficar menos aflita por causa daquelas coisas que ela estava pensando. E a alma dela foi purificada e ficou toda embelezada. E aí, Jesus, né, ainda colocou-se a rezar 3 glórias ao Pai junto com ela. E disse que fazia isso para suprir as orações e as adorações à majestade de Deus. Suprir essas orações que ela não estava fazendo porque ela estava se sentindo num estado de aniquilamento. Mas Jesus não quer que nós paremos, principalmente nos momentos de sofrimento, de angústia, nós não deixamos de orar. Aí ele vem orar junto com a Luísa, ele vem fortalecer a fé dela, orando. Luísa queria que Jesus a perdoasse. Ela perguntou: Tu perdoas-me por todo o mal que eu te fiz e também concede-me o sofrer? E Jesus respondeu: Sim, perdoo-te e quero te contentar com derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Então Jesus concordou que ele ia derramar as amarguras, quer dizer, ele ia permitir que ela voltasse a sofrer pelas almas, né? Que era o desejo dela. E então ela passou a receber essas amarguras, né? Que eram no seu coração, que eram as ofensas recebidas, né? Dos homens por Jesus, né? E a maior parte dessas ofensas dos homens ele derramava na Luísa e ela sofria muito com isso. E ela termina dizendo para Jesus: Oh, quanto desejo que o meu corpo se reduzisse em pequeníssimos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. Ela queria que o corpo dela se transformasse em pedacinhos, de tanto que ela queria sofrer pela conversão das almas. E aí ela beijou a testa de Jesus, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhes faziam os pecadores, e disse: Oh, como estava contente Jesus e eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma e assim terminou. E assim terminou essa visão desse dia, em que a Luísa recebeu essa grande graça de rezar junto com Jesus 3 vezes glória, para dar a adoração a Jesus que ele merece, né, em comparação, em reparação, aliás, de todos os pecados que são cometidos contra ele, com tantas ofensas, com tantas, né, maltratos, com
os ouvidos dele continuam a ouvir as blasfêmias das pessoas, a cabeça dele continua sendo coroado pelos pensamentos negativos, ruins, de morte das pessoas. As mãos dele continuam sendo pregadas na cruz pelos atos de maldade que as pessoas fazem umas com as outras, matando e fazendo coisas horríveis, roubando, né? Batendo uns nos outros. Os pés dele continuam sendo pregados na cruz quando as pessoas dão passos no caminho do mal, que muitas pessoas hoje em dia estão saindo de dentro das igrejas, virando as costas para ele, indo para o caminho do mal. Pessoas indo para o satanismo, adorando a Satanás ao invés de adorar a Jesus. Como ele sofre. Ele sofre, o coração dele continua a ser fincado pela lança, dia após dia, com, com tanto desprezo, com tanta ofensa, com, com tanta maldade. E nós, na divina vontade, fazemos esse ato de meditar, esse ato de partilhar essas mensagens dele, para que a nossa voz possa aliviar um pouquinho os ouvidos dele, que continuam ouvindo blasfêmias, xingamentos, para que nós possamos aliviar o coração dele, dizendo: Jesus, eu te amo, no lugar daqueles que não te amam, que nós reparamos as chagas das mãos dele com os nossos atos na divina vontade. Tudo que nós fazemos, todos os atos, desde lavar uma louça, uma roupa, escrever, digitar no computador, tudo que nós fazemos, nós fazemos por Jesus, em Jesus e com Jesus, reparando. Quando nós caminhamos em direção ao nosso trabalho, em direção à Santa Missa, onde nós formos, nós reparamos os passos das pessoas que vão o caminho contrário dele, indo para a perdição das almas delas. Nós vivemos na divina vontade para amar, para reparar Jesus e para levar essas palavras deste livro abençoado, essa divina vontade, essa consagração à divina vontade, viver para fazer a vontade de Deus. Nós, nós doamos todo o nosso tempo para levar essas mensagens, para que mais pessoas possam desejar viver na divina vontade. Amém.